o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta. Esse aqui é um salmo conhecidíssimo, poderosíssimo, mas muitas pessoas não têm entendimento desse salmo e fazem placas do salmo. Algumas pessoas decoram esse salmo, outras deixam a Bíblia aberta nesse salmo, achando que isso vai resolver alguma coisa. Eu considero esse primeiro versículo do Salmo 91 o mais importante. Se você não quer ser iludido, viva esse salmo. Mais do que deixar a Bíblia aberta, mais do que decorar, viva ele. O que habita no esconderijo do Altíssimo, não é o que visita, não é aquele tipo de pessoa que só aparece quando está no sufoco, mas quando tudo se resolve, dá um tchau para Deus. Deus não quer que você o busque só no momento de dor. Deus quer que você esteja com Ele em todos os momentos, bons e ruins, momentos fáceis como também momentos difíceis da sua vida. Nós passamos por isso. Deus não quer que você venha na casa dele, busque ele só quando a coisa está feia. Tem gente que quando ela aparece é porque o bicho está pegando mesmo. O bicho corre, ela sai também. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. Deus quer te dar descanso. Descanso. Quando eu quero descansar o meu corpo, eu durmo, mas a minha mente, a minha alma descansa em Deus. Ele é minha sombra. Ninguém descansa no sol. No sol você vai torrar. Quando você quer descansar, você descansa na sombra. É Deus que desacelera a nossa mente, é Deus que tira o desassossego, é a palavra dele que nos acalma, é Ele que nos deixa bem quando as más notícias querem nos deixar mal, é Ele que não deixa nós nos atemorizarmos das más notícias, é Ele que não deixa nós entrarmos em desespero. Você não tem descanso sem Deus. Sem Deus você fica ansioso, você fica preocupado, você fica estressado, você fica explodindo à toa. Agora, quando você está no esconderijo dele, está em Jesus, está em obediência à palavra dele, está fazendo a sua parte. Então você tem um salmo poderoso que nós vamos ler, cheio de livramentos, de vitórias, de respostas. Olha o que ele diz no versículo 2, 91 versículo 2, diz assim: direi a quem? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha para mim, por favor. Você já viu quando nesses países que estão em guerras a sirene toca, eles se refugiam aonde? Eles correm para onde? Todo mundo vai para os bunkers. Por quê? Porque ali é um lugar que eles se sentem mais seguros. Refúgio é o lugar que você recorre quando você está correndo risco, quando você está correndo perigo. Quando você é uma pessoa de fé, na hora do perigo, na hora do risco, na hora difícil, você não recorre para outro a não ser para Deus. Você se refugia nele, você se esconde nele, você se sente seguro nele, confiando nele. Você faz dele a sua fortaleza, a sua proteção. Uma das coisas mais difíceis é você dar confiança a Deus nos momentos difíceis, mas é justamente a oferta que Ele quer de nós. Que no momento difícil, que no momento crítico, que no momento que parece que não vai dar, nós crermos que Ele vai prover. Ele quer esse tipo de confiança, Ele quer esse tipo de fé.
que você está ouvindo tarifaço, que você está vendo muitas pessoas preocupadas, desesperadas, de repente no seu setor estão dizendo que vai ser afetado no ramo que você trabalha, mas você está tranquilo, confiando em Deus. Por quê? Porque aqui embaixo pode estar um caos, a economia pode ser tocada, mas o seu socorro não vem daqui de baixo, o seu socorro vem de Deus. Amém? Sua força vem de Deus, seu livramento vem de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 3: porque Ele te livrará de quê? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha para mim, por favor, escute isso, por favor. Ele te livrará. Eu já recebi livramentos que eu fiquei triste na hora, porque eu não entendi que era livramento. Sabia disso? Eu já tive livramento de Deus que na hora eu fiquei triste, porque eu não entendi, e eu achei que eu estava perdendo, mas era Deus me livrando. Livramento que eu fui entender anos depois. Já teve livramentos que Deus me deu que eu fui entender décadas depois. Ele livra. Agora, esse laço do passarinheiro é uma armadilha. Quando é feita essa armadilha para pegar o passarinho, ele prende o passarinho. Você tem que ter cuidado com as coisas que te deixam desassossegado. Você tem que ter cuidado com a ansiedade, com a impaciência, porque o diabo, quando vê você assim, ele sabe que você é uma presa fácil para ele prender. Tem gente que entrou numa dívida que não era para entrar, ela está presa numa dívida que ela não precisava entrar. A mulher falou para o marido: amor, não faça isso. Pessoas enxergaram, mas a pessoa parece que estava enfeitiçada, a pessoa parece que fica cega por algo, e ela acaba, coitada, ficando presa sem necessidade. Quando tiver alguma coisa te agoniando, quando tiver alguma coisa desassossegando você, quando tiver alguma coisa assim te deixando mal, ore, entregue na mão de Deus e diga para ele: se for da tua vontade vai dar certo, se não for, eu aceito. Porque de repente você quer abrir portas que Deus não abriu para você. Você quer adquirir coisas que não está no tempo de você adquirir. Você quer conquistar coisas que não é para você conquistar agora. Tem outras coisas mais necessárias, tem outras prioridades, mas de repente a sua agonia faz você ficar preso em coisas que só atrasam a sua vida. Está dando para você entender? Tem gente presa em coisas que não era para ela estar presa, era para ela estar voando, era para ela estar fazendo coisas maiores, mas aquilo prendeu ela, está segurando meses ou até anos da vida dela. Cuidado com a sua impaciência, cuidado com aquelas coisas que deixam você louco, sem dormir. Deus não trabalha assim. Deus, quando fala conosco, Ele dá segurança. Isso aqui vai ser seu? Vai ser seu. Você vai entrar ali, na hora certa você vai entrar ali. Você vai conquistar aquele cliente vai fechar com você, vai dar certo. Você não fica impaciente, você não fica desassossegado, inquieto, sem dormir, ansioso. Não, você entrega na mão de Deus. Você sabe que na hora certa Ele vai colocar a mão. Não foi essa semana, vai ser na outra. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi agora, vai ser depois. Mas Ele vai cuidar. Você não deixa o diabo ver em você o que ele gosta de ver, a inquietação. Então você fica mal. Tudo que o mal quer é prender a pessoa. Aí ele diz assim, olha só, versículo 4: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o quê? Escudo. E quando você, olha para mim, quando você está no esconderijo do Altíssimo, em aliança com Deus, em obediência a Ele, Ele te cobre. Você já viu como é que a galinha faz? Quando está chovendo, ou quando algum predador quer pegar os pintinhos, o que é que ela faz? Ela cobre com as suas asas, ela protege. Ele é o nosso escudo. Quando você está com Deus, pode vir inveja, pode vir olho grande, pode vir maldade, tem um escudo. Tem inveja, mas tem Deus.
Tem maldade, mas tem Deus. Tem coisas ruins sendo lançadas em você, mas tem Deus protegendo. Ele bloqueia, Ele guarda, Ele protege você. Nós não estamos desprotegidos, largados, não. Se temos uma aliança com Deus, nós estamos seguros. O que atinge os outros não atinge a gente, porque Deus protege. Amém? Olha o que ele diz aqui, ó. Parei aonde? Versículo 5: ficarás em casa tremendo de medo. Dia 1º de agosto, tremedeira total, não é não? O que é que diz aí? Não terás medo de quê? Do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Tem mal agindo meio-dia, tem mal agindo de noite, mas tem Deus te guardando 24 horas. Quando você confia em Deus, Ele te guarda, Ele te livra. Tem livramentos que nós enxergamos. Deus já me livrou de coisas que eu agradeci tanto a Ele, porque eu vi a morte, eu vi ali o mal acontecendo, chegando perto, e Deus agiu na hora certa. Já aconteceu isso com você? Mas eu tenho certeza que Deus já nos deu muitos livramentos que nós nunca vimos, que nós nunca soubemos, mas Ele livrou. Amém? Ele é um Deus que livra, Ele é um Deus que protege. Agora Ele diz assim, ó, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não que chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Olha para mim, por favor. Não tenha medo quando você vê pessoas caindo do teu lado, à tua direita. Não tenha medo quando você vê pessoas quebrando no seu ramo. Continue avançando. Ele está dizendo 1000 do lado, 10.000 à direita. Ou seja, na sua caminhada você vai ver muita gente caindo, mas pode continuar firme, porque Ele é com você. Amém? Você não tem que ter medo. Fulano quebrou, fulano era maior do que eu e quebrou. Eu estou com Deus, não vou quebrar. Você não pode ficar pegando o que acontece com os outros e trazendo para você. Já viu aquela mulher que ela está numa boa com o marido? Ela toma conhecimento que o marido da amiga traiu a amiga, e ela chega para o marido, coitado, não tem culpa nenhuma. Se me traiu, não fico com você não, hein? Vamos chegar, toma um susto. O que é que eu tenho a ver com os outros? Está me comparando com os outros. Eu não sou os outros. Porque tem gente que gosta disso aí. Não tem mulher que é assim? Porque ela soube que a amiga deu um problema no casamento, que o marido aprontou. Ó, se aprontar comigo, não traga nada dos outros para você. Deixa os outros. Quem te guarda é Deus. Diga, quem me guarda é Deus. Você não tem que ter medo, nem ficar comparando sua vida com os outros. Não importa se era mais forte do que você, se entendia mais do que você, se tinha uma estrutura maior do que a sua. O que faz a diferença é quem é com você. Quem é com você? Diga, Deus é comigo. Aí ele diz assim, versículo 9: aquele volta a falar o início do salmo. Porque tu, ó Senhor, és o quê? Meu refúgio. No Altíssimo fizestes o quê? A tua habitação. Isso aqui é para você não esquecer. Isso aqui é o principal, que as pessoas gostam das bênçãos. Às vezes, olha aqui para mim, às vezes você vê Deus abençoando tanto uma pessoa, você fala, poxa, queria ser abençoado tanto assim. Mas por que Deus abençoa tanto aquela pessoa? Livra tanto, honra tanto, abençoa tanto, ajuda tanto. Por quê? Porque a pessoa faz por onde. Ninguém é honrado à toa. Não é porque Deus foi com a cara da pessoa, não. Deus honrou porque a pessoa plantou, e agora ela está colhendo. Se você plantar, você também vai colher. Aí ele diz assim no versículo 10. Falta 40 versículos, tá? O que é que diz aí no 10? Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha para mim, por favor. Você foi ungido, não foi? Daqui a pouco eu vou orar para Deus te guardar. Te guardar de quê, bispo? De repente tem pessoas que eram a seu favor, agora está contra você, porque acreditaram na mentira, numa calúnia, acreditaram em quem não deveria acreditar, mas não acreditaram em você, e ficou mal com você. E quem estava do seu lado hoje quer sua derrota, quer que você se dê mal. Mas do jeito que o mal virou a cabeça dessa pessoa, Deus vai desvirar. Do jeito que ela ficou contra você, ela vai voltar a ficar a seu favor. Eu vou orar para isso. Eu vou orar para que tudo aquilo que armam, que tramam, Deus não venha deixar tocar em você. Pode ter armadilhas, pode ter maldade, mas tem Deus protegendo. Nenhum mal, nenhum. Diga, nenhum mal vai me tocar. Nenhum. E diga uma coisa: quando você é uma pessoa de Deus, até seus familiares que te criticam porque você vem na igreja, por causa da sua fé, Deus livra eles por causa das suas orações. Amém? Deveriam agradecer. 11, para terminar aqui, olha só: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê? Para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão aonde? Nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Olha para mim, por favor. Essa parte do salmo foi que o diabo pegou para querer vencer Jesus. E Jesus respondeu o que para o diabo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nunca siga um conselho do diabo. Cuidado com quem você toma conselho. Procure tomar conselho com Deus, que Ele guie você, porque Ele sabe o que é melhor. Não coloque a sua vontade na frente da vontade de Deus, porque você pode estar querendo uma coisa que Deus não queira. Mas quando Deus te der uma direção, você pode ir. Quando Deus me dá uma direção, eu vou, eu não penso, eu não questiono. Eu estava lá no Rio, Deus falou, vai para São Paulo, eu vim na hora. Eu estava aqui em São Paulo antes de ir para o Rio, Deus falou, vai para o Rio. Eu não me despeço de ninguém, eu não falo com ninguém. Quando Deus fala, vai, eu creio. Eu creio que quando Deus manda, eu só devo obedecer. Eu estou seguro dentro da vontade dEle. Aí Ele coloca os anjos para me guardar, para me proteger. Amém? Eu sempre oro, Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, me proteja, me livra. Jesus não quis aparecer para o diabo. Cuidado, você que quer ter coisas para aparecer para os outros, para mostrar para os outros, para se mostrar. Não seja mostradinho não, tá? Para que você não arrume problema para você mesmo. Não tente Deus. Tem coisas que você vê que é tentação. Eu não vou tentar Deus com isso aqui. Eu não vou. Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Ele não quis mostrar para o diabo, está escrito mesmo, vou fazer. Não, cuidado. Você que está fazendo coisa que não deveria fazer, para se mostrar para os outros, arriscando sua vida sem necessidade. Seja prudente, que Deus vai te guardar. Aí ele diz assim, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e o quê? E a serpente. Olha para mim, por favor. Tem problemas que vêm como leão, parte para cima, faz barulho na sua vida, vem rugindo, vem para te amedrontar, e você não deve ter medo. Você deve entregar seus medos a Deus. Você deve deixar seus medos aqui hoje. Por maior que seja o seu problema, você não tem que ter medo, porque o seu Deus é maior do que os seus problemas. Mas tem problemas que não são como leão, mas é como a serpente. São como serpentes. Então são problemas mais perigosos. Serpente é perigosa, serpente é venenosa. Você tem que ter discernimento com quem você negocia. Você tem que ter discernimento para ver com quem você vai se envolver, para você não desgraçar a sua vida.
Tem gente que Deus deixa claro que a melhor coisa é distância. Às vezes tem lucros ali, tem dinheiro envolvido ali, mas pode destruir seu casamento. Você está vendo que a pessoa está puxando para outra linha. Você até perde dinheiro, mas não perde Jesus, não perde sua salvação. Você até perde um negócio, mas você não perde sua família. Amém? Por causa da sua prudência. Tem situações que são perigosas, que a melhor coisa, prefiro perder. Não tenho fé para isso. Não vou me arriscar nisso aqui. Eu sei de onde Deus me tirou e eu quero a distância disso. Amém? Não brinque com isso. Você que já teve problema no seu casamento, sua mulher já sofreu, já perdoou, já lutou para voltar a confiar. Confiança é uma coisa que demora para conquistar, mas é fácil de perder. Agora que a confiança está voltando, você vai estragar tudo. Pensa antes de agir. Tem coisas que não vale a pena, são venenosas, são perigosas. Tome cuidado, tá? Mas é por causa de dinheiro, é por causa da minha condição financeira. Ela prefere passar aperto com você, se você for fiel a ela, do que você estar cheio de dinheiro na conta, destruindo a sua família. Use a fé com inteligência. Pense antes de agir, para você não destruir tudo. Aí ele diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o quê? O livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Olha para mim, por favor. Na atualizada diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheces o meu nome. Aprenda uma coisa, com Deus não cola interesse. Ou você vai amar a Deus, ou você vai querer usar Deus. Jesus amou o jovem rico, mas o jovem rico não amou Jesus. Ele amou o dinheiro e se apegou ao dinheiro. Tem gente que casa por causa de interesse, tem uma amizade por causa de interesse, se aproxima por causa de interesse. Você conhece pessoas que quando você está bem, elas se aproximam? Você conhece pessoas interesseiras? Você tem gente assim que você convive com ela? Você tem gente assim na sua família? Você tem que ficar ligado, porque sabe, essa daí eu já conheço, esse aí, misericórdia. Não tem gente assim? Isso não cola com Deus. Ou você vai amar Deus, Ele vai te livrar, vai te colocar no lugar seguro, vai te abençoar. Ou então você vai pensar que vai conseguir usar Ele, mas você não vai conseguir usar Ele. Você pode por um tempo fazer isso, mas um dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas eu curei, eu libertei, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Eu não te conheço. Não quero usar o nome de Jesus. Amém? Queira honrar o nome de Jesus, queira santificar o nome de Jesus. Quando Davi foi contra Golias, o que é que ele falou? Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Deus não deu reinado para Davi, deu Golias para Davi. Às vezes Deus quer te honrar e Ele te dá um Golias, mas você pode, em nome de Jesus, que você vence. Amém? Em nome de Jesus você vence, mas não queira usar o nome de Jesus, não. Ele diz assim, o penúltimo versículo, isso aqui é tão forte: ele me invocará e eu não vou responder. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Fique em pé. Bispo, mas falta um. Esse último eu vou falar em pé e vou colocar no telão. Pode fechar sua Bíblia. Olha aqui para mim. Ele me invocará e eu responderei. Nós vamos invocar Deus agora e vamos ter respostas agora. Nós vamos invocar. Bispo, mas eu estou na angústia. Quem disse que não tinha angústia? Olha o que ele diz: ele me invocará, eu responderei. Na angústia estarei com ele. E promete livrar na angústia. De repente hoje você está angustiado porque não aconteceu o que você queria. Você está aí preocupado: meu Deus, vou ter que fazer um empréstimo, vou ter que vender isso, vou ter que vender aquilo. Deus vai agir, você não vai precisar fazer nada disso. Em nome de Jesus Ele vai te livrar disso. Escute, por favor. Ele é um Deus que responde. É só nós invocarmos. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora. Tem gente que na hora de orar não ora.
Nós vamos invocar Deus. Agora, olha como tudo tem que terminar. Último versículo, coloca na tela. O que é que diz aí? Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei o quê? Se não terminar sua caminhada com Deus, se ela não terminar em salvação, não adiantou? Você correu em vão. Nós vamos prosperar, nós vamos vencer, Deus vai nos guardar, vai nos dar muitos livramentos, mas tem que terminar em salvação, tem que terminar com Deus. Tendo um Deus desse, fiel, nós vamos ficar com medo de quê? De tarifa? Ficar com medo de quê? Do mercado, do dólar subir? Vamos ficar com medo de quê? Do desemprego, da falência? Não, não. Essa palavra que você crê e guarda é a palavra que vai te guardar. Você não precisa sair daqui com medo de nada, mas deixar aqui todo o peso, tudo que está fazendo mal para você. E procure nesses dias, aliás sempre, de vez de ficar ouvindo mais notícias, fica se alimentando com a palavra de Deus. Salmos 55, versículo 1. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração.
O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor o que? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. O pessoal pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações, Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração, eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando: olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja, olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir.
Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade há dentro dela, astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança
com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora, quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado. Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um, mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo, não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Digo, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículos aqui, o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua, nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade,
Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque aí, do último versículo. Leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus, que nós só temos direções confiando em Deus, que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída.
Só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro. Eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil. Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10. Põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra. Quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião, que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo. Fique em pé, diga: eu confio em Deus. Fala com vontade, diga: eu confio em Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Uhle sintwende esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Bensinohlabelela kwezinyoni, icule langazelelayo. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isikhisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomsuswana wokuthula, umsuswana wokuzola, umsuswana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo,
Senhor.